minhas lindas, vamos conversar um pouco? Vamos falar um pouco sobre coisas que vocês talvez não conheçam, não acreditem. Mas a vantagem de ter 65 anos é que a gente pode falar o que a gente passou, o que a gente não passou e não tem medo das pessoas julgarem. Por quê? Eu tenho mais passado do que futuro, né, gente? Se julgarem é só o trabalho de julgar e parar de julgar. Não creio em bruxas, mas que ai. Sabe o que significa? Não creio em bruxas, mas que existe. Então vamos lá, vamos começar o meu relato. Bom, 2020, 2019 começou a Covid. E 2020, meu neto, eu só tenho um neto, só tenho uma filha e só tenho um neto. E meu neto nasceu de 6 meses, nasceu com acho que 1,1 kg e depois ele desceu para 900 gramas. Ou seja, uma criança muito frágil. E foi frágil por muito tempo. Em 2020 ele tinha 5 aninhos. E quem é vó sabe qual é a paixão da gente pelo neto. Porque o neto a gente não precisa educar, dar bronca, brigar, né? A gente só tem que dar carinho, é muito mais fácil de lidar. Então acho que é isso que explica a paixão de vó por neto. Na minha opinião, na minha humilde opinião. Vamos lá. Em 2020 o Anthony, que é o nome do meu neto, só tinha 5 aninhos. Fazia um ano que a Covid estava correndo o planeta. E na minha família estava tudo bem. Só que aí a minha filha me ligou e falou: mãe, o Anthony tá com febre. Aí o sinal de alerta ligou na minha cabeça, né? Meu Deus do céu, esse menino é frágil demais, ele não pode, ele não aguenta uma Covid. Ele veio com muitos problemas devido a o fato de ele ter nascido com 6 meses só de gestação. E aí eu fiquei em pânico. Na época, eu fazia umas meditações das quais eu ficava procurando naves espaciais pelo planeta. Vocês podem não acreditar, gente, mas existe uma coisa que eu não acredito, que num planeta e um universo tão gigante, com tanto, o nosso sistema solar com tantos sóis, com tanta estrela, só existe a gente. Eu acho que aí seria muito egoísmo da minha parte acreditar que só existe nós aqui, só o planetinha Terra para esse universo enorme, com mais de trilhões de estrelas, de sistemas solares, etc. Só que o que a gente espera, que a gente veja a gente carnais, que nem a gente. Vamos ver todo mundo com carne. Eu não creio nisso. Eu creio que existem espécies diferentes, talvez luzes, não sei. Mas eu não acredito nessa história de que sejam todos assim que nem a gente, que sejam carne. Aí tá, Anthony, febre, e eu fazia essas viagens. Aí eu pensei comigo, eu fazia meditação e ficava procurando nave. Aí eu falei, vou ter que fazer alguma coisa para o Anthony melhorar. Eu vou ter que fazer alguma coisa para que possa ajudar. Na época não tinha vacina ainda, não tinha nada, gente. Eu com medo de perder meu neto. Aí um dia eu vim aqui no meu quarto, fiz a meditação, deitei, meditei. Aí fui lá na casa da minha filha, estou falando de Minas Gerais e São Paulo, tá? Distância. E aí, mas não tem nada a ver quando a gente não tá em carne, né? Aí eu fui lá, ela tava na sala, ele tava deitado no sofá e ela na sala com ele sentada do lado. Eu peguei ele, não o corpo, gente. Presta atenção, não foi o corpo dele. Peguei ele, trouxe ele comigo. Aqui perto de mim tem uma montanha. Eu fui lá na montanha, no alto dessa montanha, e fiquei pedindo. Preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Fiquei ali meditando com ele, segurando na mãozinha dele. Ele não falava nada, só eu. Mas, gente, não é falar de boca não, tá? Eu falava com a minha mente, ficava pedindo, rezando e pedindo. Aí, de repente, me desce um tubo enorme assim na minha frente. E tinha uma porta nesse tubo. Aí eu imaginei que era pra mim entrar. Entrei com o Anthony, nós entramos nesse tubo. Eu puxei a mãozinha dele, ele entrou comigo. Ele tinha 5 aninhos. Entramos. Aí esse tubo
fez um vácuo e fez a gente subir. Subimos. Que altura subir? Não sei, gente. Aí chegamos no local. Esse local, a primeira entrada, ó, era mais ou menos assim, ó. Vocês conseguem ver? Era assim, ó, gente. Assim. Tinha essa placa saindo de alguma coisa aqui, ó. Então, essa placa saía pra fora. O tubo chegou até aqui, ó. Vocês estão vendo o desenho aqui? O tubo chegou aqui, ó. A gente saiu na porta e entramos nesse lugar. Ok. Até ali era minha mente. Eu fui trabalhando a minha mente pra, né? Daqui pra lá, parece que a minha mente eu já não tinha mais comando, como eu tive até aqui, onde eu pedi. Mano, entramos. Tinha uma sala enorme, ninguém na frente. Só uma porta. Entrei nessa porta segurando a mão do Anthony. Ok. Fomos em frente e caímos no corredor. Dessa porta entramos no corredor. Fomos andando nesse corredor. Do lado, antes de chegar ao final desse corredor, tinha uma porta. Alguém falou novamente, entra. Entrei nessa porta. Eu passei por umas 3 ou 4 portas. Gente, sempre alguém falando pra mim, entra. Foi mais ou menos isso que eu fiz, ó. Eu entrei aqui, peguei um corredor e vim pra cá. Aqui tinha uma outra sala, que é onde eu fiquei. Vocês conseguiram ver? Não, né? Ó. Aqui. Sempre corredor e sala. E aqui eu fiquei. Entrei nessa sala, ninguém. E eu segurando a mãozinha do Anthony. Que cor que era? Tudo lá era dessa... Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que eu achei da cor, gente. Isso aqui, ó. Essa cor. Um pouco mais escuro, sem brilho nenhum. Opaco, totalmente opaco. Todas as salas que nós passamos, todos os lugares que nós passamos, era assim. Até a hora que a gente chegou, que era aquela plataforma, também era assim. Ela era toda assim. Só eu e ele dentro dessa sala. E eu comecei a olhar pra sala e eu não via nada. E eu comecei a ficar estressada já. Aí eu olhei na minha mente. Eu pensei, mas será que ninguém vai vir? Meu Deus, cadê? Quem vai me ajudar? Não vi ninguém, não vi nada. De repente eu olhei pro lado assim, 2 macas. Não tava quando eu cheguei, tá? 2 macas estavam do lado onde eu estava. E eu ainda segurando a mão do Anthony. Aí, isso não é comando já meu, gente, porque eu já tava preocupada que eu não tava vendo nada. Aí eu fui lá e coloquei o Anthony, né, numa das macas, entendi que era pra colocar ele lá. Coloquei ele lá, deixei ele lá. Eu lembro ele tava de pijama. Eu não sei, não lembro do pijama dele. Pronto, pus ele lá na maca e fiquei esperando. Na minha mente, deita na outra maca. Não é possível. Deita. Aí eu... Mas eu não tô com problema, é só ele que veio. É só pra ele, é ele que vai se tratar. Deita. Eu teimosa, portinha. Aí eu olhava pra maca e falava, caramba. Aí eu falei, tá, né? Mandou, né? Vou deitar na maca. Deitei na maca do lado do Anthony. Só tinha 2 macas. Uma pra ele e uma pra mim. Eu deitei. No que eu deitei na maca, ela subiu um vidro. Parece vidro, mas é porque ele é transparente. Subiu da lateral assim, fez assim e me fechou totalmente dentro dessa maca. E eu olhei pro Anthony, a mesma coisa. Ele tava fechado dentro dessa maca. Gente, eu tô com 9.4. Eu vou parar e volto na segunda parte. Espera só um bocadinho. Vocês vão acompanhar a segunda parte. Não esqueça que eu estou na maca e o Anthony também. Já volto.